Campo magnético e lei de Ampère. Exercícios. Exercício 1. Determine o vetor campo magnético no ponto P, considerando dois fios longos percorridos por corrente. Então, pense aqui dois fios percorridos por corrente. Nós temos que a distância entre os mesmos é 5 centímetros e aqui temos a mesma distância D em relação ao ponto P, sendo que a corrente no fio da esquerda é 15 amperes, corrente I1, e no da direita 32 amperes, corrente I2. Então, aplicando a fórmula para fios longos, nós vamos ter que o módulo de B1, campo devido à corrente I1, que é 15 amperes, será determinado por essa expressão. E o módulo de B2 por essa expressão. Vamos então primeiramente calcular esses módulos. Vejam, nós podemos calcular a distância D pela lei dos cossenos ou pelas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, se nós formos fazer pelas relações trigonométricas, dividimos essa distância por 2, temos que D vai ser igual a 5 centímetros por 2 sobre cosseno de 45 graus. Por quê? Porque aqui nós temos um triângulo isósceles. Então, como a distância D aqui é igual, nós vamos ter ambos os ângulos de 45 graus. Então, E vai ser igual a 3,5 centímetros, ou 0,035 metros. Aplicamos nas fórmulas de B1 e achamos 85,7 microtesla por módulo de B1. Aplicando na fórmula para B2, encontraremos 182,8 microtesla. Então, pessoal, assim como nós fazíamos para campos elétricos, para achar o vetor campo magnético, nós vamos ter que fazer a composição desses vetores. Primeiro vamos achar para onde apontam os mesmos. Então nós vamos aplicar a regra da mão direita. Vejam, o campo magnético B1, polegar saindo, dedos vão apontar o campo nessa direção. O campo magnético B2, polegar vai estar entrando na folha. Então, o campo magnético vai estar nessa direção. Nós aplicamos os eixos e aí fazemos a distribuição. Vamos ter essa expressão aqui. B2 cosseno de 45 menos B1 cosseno de 45 e mais B1 seno de 45 mais B2 seno de 45J. Resultado do exercício vai ser esse aqui. Exercício 2. Considerando fios iguais de 10 centímetros, determine a força resultante sobre cada um dos fios, considerando nos mesmos e igual a 3 amperes. Então temos aqui vários fios retilíneos de 10 centímetros
separados entre si por uma distância d igual a 8 centímetros. Vamos ver a resultante primeiramente no fio 1. Vamos aplicar sempre esta fórmula. Vejam, a resultante no fio 1 vai ser a resultante de cada uma dessas forças, certo? Vejam que como a corrente está sempre na mesma direção, vamos ter atração. Então nós vamos ter 4 forças de atração no fio 1, nessa direção. Então vamos aplicar aqui cada uma delas. Então nós vamos ter uma força F1, 3 amperes, 0,1 metro sobre 2π. E aqui nós vamos ter o primeiro trecho. Aqui o segundo trecho e assim respectivamente, até esse trecho total aqui, que vai ser 0,32 metros, né? Ou seja, 4 vezes 8 centímetros. Isso pode ser agrupado dessa forma, fica mais fácil de ver. 1 sobre 0,8, 1 sobre 0,16 e assim por diante até 1 sobre 0,32. Vejam que o 3 amperes se repete. Nós estamos sempre aplicando aqui a mesma fórmula, que é aquela fórmula para a força que nós estamos expressando aqui. Como resultado, teremos este resultado para o fio 1. Agora queremos a força resultante no fio 2. Então vejam que no fio 2 nós vamos ter uma das forças apontando para essa direção e as outras para a direção oposta. Então esta força aqui vai estar no sentido negativo e as demais no sentido positivo. Então estas duas forças se anulam. Como resultante, nós vamos calcular somente essas duas. Teremos esse resultado. Fio 3. Fio 3 é fácil, vejam. Vão ter o mesmo número de forças para a esquerda e o mesmo número de forças para a direita. Então, 0. Fio 4. Fio 4 é a mesma situação do fio 2. Porém, vai prevalecer as forças no sentido negativo, nessa direção. Então, teremos que F4 vai ser igual a menos F2, menos 188 micronewtons na direção negativa de I. E no fio 5, vamos ter o análogo do fio 1, porém negativo. Exercício 3. Um fio cilíndrico longo de raio 2 cm conduz uma corrente uniforme e igual a 170 amperes. Determine o módulo do campo magnético a uma distância do eixo do fio de 1 cm e de 4 cm. Então, nós vamos aplicar para o campo no interior do fio esta fórmula. Então, substituindo, vejam que aqui eu pego o raio do fio e aqui o raio, a distância, 1 centímetro. Aplico a fórmula e obtenho o campo 0,850 militesla. Aqui
Aqui no caso só estamos interessados no módulo. Já em 4 centímetros, aí a formulação é diferente, é esta formulação. Aplicando os valores, nós vamos chegar ao mesmo valor, 0,850 mT. Exercício 4. Um solenoide de comprimento L igual a 1,23 metros, um diâmetro interno de 3,55 centímetros, conduz uma corrente I igual a 5,57 amperes. Esse solenoide é formado por umas 5 camadas de 850 espiras cerradas. Qual o valor de B no centro do solenoide? Veja que basta aplicarmos a fórmula. Essa distância, esse diâmetro interno aqui, não tem nenhuma importância. Nós vamos aplicar diretamente a fórmula do solenoide, porém multiplicada por 5, porque esse é o número de camadas de espiras que nós temos. Então, aplicando a formulação, tem-se o valor de 24,2 militesla no centro do solenoide. Era isso então, pessoal. Até breve.